Belém recebeu hoje autoridades de todas as partes do mundo na reunião que antecede a COP. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta sobre o aumento da temperatura. Não há símbolo maior da causa ambiental do que a floresta amazônica. Foi assim que o presidente Lula começou o discurso de abertura da cúpula de líderes em Belém. Está começando, enfim, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. É a COP30. Durante 2 semanas, até o dia 21, o coração da Amazônia bate no ritmo das negociações que definem o futuro do planeta. E pela primeira vez, o Brasil está sediando a conferência e Belém, cidade que ao mesmo tempo é porto e floresta, se transforma no centro desse debate climático global. 10 anos depois do Acordo de Paris, o mundo volta a se perguntar: será que ainda dá tempo de limitar que a temperatura do planeta suba mais de 1,5 graus? E qual vai ser o papel do Brasil nessa virada verde, hein? Numa série especial COP30, a Amazônia no centro do mundo, a gente vai entender o que está em jogo, os bastidores da conferência e o que o planeta espera do país para abrigar a maior floresta tropical do mundo. O nosso primeiro convidado é o climatologista Carlos Nobre, uma das maiores referências globais em Amazônia e mudanças climáticas. Professor, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Eduardo. Muito prazer. Bom, a gente começa, professor, falando sobre o significado de ter a Amazônia no centro do mundo, né? O que representa do ponto de vista político e simbólico, né? O fato de a COP30 acontecer em Belém. Por que essa escolha é importante e o que muda quando discussões políticas sobre o clima acontecem dentro da própria floresta, hein? Sem dúvida, foi muito inteligente essa COP ter sido aprovada pelas Nações Unidas, um pedido do governo brasileiro, do presidente Lula, quando ele ainda era o presidente eleito na COP27 no Egito. Ele afirmou que gostaria de ter a COP em Belém, a COP30 em Belém, depois as Nações Unidas aprovaram. Por quê? É a primeira vez que uma COP do clima vai também discutir muito a biodiversidade. O local, a Amazônia, tem a floresta com a maior biodiversidade do planeta. Então, essa COP vai ser muito bom para trazer os riscos que essa emergência climática traz para todas as espécies do planeta, mas especialmente nas florestas tropicais, que tem a maior biodiversidade do planeta, e também manter as florestas, manter a biodiversidade é muito importante para estabilizar o clima, para lutar contra essa emergência climática. Então, simbolicamente, é muito importante essa ser a primeira COP numa floresta tropical e na Amazônia, né? O que tem a maior biodiversidade, uma gigantesca quantidade de carbono armazenada no solo, na floresta, a importância de proteger todos os biomas do planeta, especialmente as florestas tropicais. Então, eu acho que foi uma decisão muito boa essa COP ser em Belém, porque junta tudo, junta a emergência climática com a emergência da biodiversidade, e tem que ser a COP que nós vamos buscar muito rapidamente soluções. Muitos têm falado sobre a COP da implementação, né? Que esse é o papel do Brasil, que as discussões já estão sobre a mesa, o que cada um pode fazer. Agora é hora de tomar sentido e colocar em prática. Mas o Brasil sempre se apresentou, professor, como uma potência ambiental. Só que a gente sabe que existe uma distância entre o discurso e a prática. Na sua avaliação, qual é o papel real que o país pode desempenhar nessa transição para uma economia verde, hein? Olha, sem dúvida, o Brasil tem toda a condição de assumir uma grande liderança. Nós, eu e vários colegas cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade de Brasília, da FGV Agro e da Exalc, da USP em Piracicaba, nós produzimos um estudo lançado no dia 5 de novembro na Academia Brasileira de Ciências, e esse estudo mostra que o Brasil tem toda a condição de zerar as emissões líquidas em 2040, não em 2050, como é a meta do Acordo de Paris e depois da COP26 em 2021 em Glasgow, na Escócia. Não. Nós, para vencer a emergência climática, nós temos um enorme desafio. Nós temos que reduzir muito rapidamente as emissões. Por quê? Porque a temperatura ficou muito mais alta do que se previa. Ela, 2023, 2024 e até abril de 2025, muitos meses, a maioria desses meses, 21 meses, a temperatura passou de 1,5 graus de aquecimento, bateu todos os recordes, assim, recordes de todos os eventos extremos, ondas de calor,
secas, incêndios florestais, superchuva, inundações, alagamentos, deslizamentos, tudo isso no mundo inteiro, no Brasil também. Então, nós não podemos agora mais só ter essa meta de zerar as emissões líquidas globalmente em 2050. E isso é muito importante. Nós, nesse estudo, mostramos que o Brasil pode fazer isso, não tem nenhum prejuízo econômico, ao contrário, só vai ter benefícios econômicos. E, vamos lembrar, no final do G20, no Rio de Janeiro, novembro do ano passado, discurso final, o presidente Lula já falou. A crise climática é tão grave no mundo que não podemos zerar as emissões líquidas em 2050. Precisamos fazer em 2040, não mais do que 2045. Então, não há a menor dúvida. Nós estamos numa emergência climática tão séria, tão grave, que a COP30 tem que atuar nessa direção, sem dúvida, uma direção, e implementação, não só promessas, né? As COPs, desde o Acordo de Paris, todos os países ali fizeram as suas promessas, né? Que chamam NDCs, né? Suas metas de reduzir as emissões. Mas, assim, não eram compromissos obrigatórios, eram metas e não, até agora não se reduziu emissões. Em 2024 bateu todo o recorde mundial, continuam altas em 2025. Então, a COP30 tem que realmente entrar para ser uma COP da implementação de ações de todos os países que estiverem lá na COP30, até o desafio ficar maior, porque os Estados Unidos saíram. Então, oficialmente, os Estados Unidos saem do Acordo de Paris agora em janeiro de 2026, mas tudo indica, todas as informações são que não haverá representação do governo federal americano. Então, mais um desafio ainda. Os Estados Unidos, historicamente, foi o país que mais emitiu gás, 25% de todos os gases de efeito estufa, de 1850 até o presente. Hoje, a China é o maior emissor, Estados Unidos o segundo, Índia o terceiro, União Europeia o quarto, Rússia o quinto, Indonésia o sexto, Brasil o sétimo. Então, torna-se realmente muito importante que essa COP busque ser tão importante quanto foi o Acordo de Paris de 2015 e a COP 26 de 2021. Assim, os países têm que se comprometer a acelerar demais a redução das emissões e buscar-se maneiras políticas de implementação, financiamentos. Importantíssimo conseguir grandes financiamentos para buscar combater a emergência climática, tanto no sentido da redução das emissões, como eu falei, nosso estudo mostrou que o Brasil pode mesmo zerar as emissões líquidas em 2040. Redução da queima de combustíveis fósseis, zerar totalmente os desmatamentos de todos os biomas brasileiros, grandes restaurações florestais. Então, tudo isso é factível, e não só no Brasil. Os países podem caminhar rápido nessa direção e também, lógico, agora com a temperatura muito próxima de 1,5 graus, e a ciência está indicando que nós vamos permanentemente atingir 1,5 graus em 5, no máximo 10 anos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, já disse isso nos últimos dias, claramente disse isso ontem também, lá na abertura da reunião dos países da COP30. Então, é muito importante e, lógico, todos os eventos extremos, como eu falei, estão batendo recordes, com a temperatura aí com 1,5 graus mais quente. E bilhões de habitantes no mundo, dezenas e dezenas de habitantes no Brasil, não estão preparados para todos esses eventos extremos, especialmente as ondas de calor. Estudo recente mostrou que nos últimos anos são mais de 500 mil mortes por ano devido às ondas de calor. Então, o embaixador André Corrêa do Lago trouxe já a discussão do que veio pela primeira vez na COP29, que é dar uma atualização gigantesca para o Fundo Verde para o Clima, que começou lá em 2020 e era na faixa de 100 bilhões de dólares por ano, uns 65% para a transição energética, uns 35% para a adaptação. Um estudo lançado na COP29 em Baku, no Azerbaijão, ano passado, mostrou que o Fundo Verde para o Clima, para vencer todos esses desafios dessa emergência climática, tem que ser 1,3 trilhão de dólares de agora, 2026 até 2035. Uns 500 bilhões de dólares para aumentar muito a resiliência de bilhões de pessoas a todos esses eventos extremos, e uns 800 milhões de dólares para acelerar demais a transição energética em todo o mundo. Então, isso é muito, muito importante. Vamos torcer também que haja uma aprovação
desse Fundo Verde para o Clima. Professor, como é que esse dinheiro seria utilizado, esse fundo verde de 1,3 trilhão, para fazer com que as pessoas consigam conviver com isso até 2035, minimizar, né, o impacto desse cenário catastrófico? Qual é o uso desse dinheiro? Quais são as soluções à vista? Olha, é lógico que a maior parte desse dinheiro tem que ser fornecido pelos países ricos. Os Estados Unidos até estão fora, mas os outros países ricos todos estão. Lógico que, como a gente olha lá, Fundo Verde para o Clima, os 100 bilhões de dólares, tinha uns 35% que eram doações para países em desenvolvimento, países pobres, na questão da adaptação, mas 65% eram empréstimo para qualquer país fazer a transição energética, reduzir as emissões, empréstimos com juros muito baixos, empréstimos totalmente factíveis. Então, eu diria que é muito provável que a aprovação dessa nova versão do Fundo Verde para o Clima, 1,3 trilhão de dólares, a grande parte para a transição energética serão empréstimos. Mas se os empréstimos foram muito bem feitos, com juros baixos, com prazos longos, as energias renováveis, elas são muito mais baratas, solar, eólica, muito mais, 1/3, até 1/4 do custo da energia elétrica de combustíveis fósseis. Então, a hora que esse fundo existir e muitos países, quase todos os países, vão obter esse fundo, fazer rapidamente a transição energética, a economia do país vai melhorar tanto, porque vai cair tanto o custo da eletricidade, da energia, que vão conseguir facilmente também depois ir pagando o empréstimo, essa parte mais da transição energética. Lógico, também, países muito pobres, é bom haver uma doação também para a transição energética. Então, nós temos que torcer muito que os países ricos, que o setor financeiro privado no mundo inteiro vai ajudar a colocar esse fundo para existir. Aproveitando esse otimismo e já encerrando a nossa conversa, professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma ponte entre ciência e política e nos ajudasse a entender por que tanta gente ainda não acredita que nós vivemos uma emergência climática. Olha, infelizmente, isso é um grande problema global, é que a maioria das eleições dos últimos anos, no mundo inteiro, países democráticos estão elegendo políticos populistas. Vamos até mencionar, reelegeram o presidente dos Estados Unidos, negacionista de mudança climática, da Argentina elegeu um presidente negacionista, e isso está acontecendo em muitos países do mundo, e esses políticos, eles transmitem sempre a mentira de que não há emergência climática. Até o presidente dos Estados Unidos disse que não existe nenhuma mudança climática séria. Então, nós precisamos vencer um grande desafio, que é até para um grande sistema educacional, educar todos os jovens, educar os alunos e alunas das universidades. E nós estamos vivendo a maior emergência ambiental que o planeta já enfrentou desde que existem civilizações aí 10 mil anos. Então, é esse o grande desafio. Não podemos continuar elegendo mais e mais políticos populistas e muitos negacionistas. A minha impressão é de que só são eleitos políticos negacionistas porque uma grande parte do eleitorado ainda é negacionista, professor. Olha, mas quando as pesquisas, inúmeras pesquisas de todo mundo fazem, por exemplo, quando faz a pesquisa, você é negacionista de mudança climática, mais de 80% dos brasileiros não são. O Brasil é um dos países que menos tem populações negacionistas. Até os Estados Unidos, 66% não são negacionistas de mudança climática. Mas está acontecendo esse fenômeno, mesmo países, não existe nenhum país que tem mais de 50% da população negacionista, mas ainda assim, eles elegem esses políticos populistas, porque esses políticos populistas, eles sempre vendem a ideia de que não tem um problema muito grande, que vão resolver tudo, que não precisa se preocupar, que não é para mudar o sistema, que é para continuar com combustíveis fósseis, é continuar com a agropecuária. Então, é um pouco esse populismo vai vendendo essa ideia e muita gente vota achando que esses políticos têm razão. E é uma campanha publicitária também, né, que dura décadas, começou talvez lá no final dos anos 70 ainda nos Estados Unidos, Ronald Reagan, depois George Bush pai, contratando inclusive cientistas, né, e colocando uma dicotomia entre a economia e o meio ambiente. Se não é melhor preparar o planeta para viver ligeiramente mais aquecido, ao invés de sacrificar, o termo que eles usam,
uma economia que gera empregos. Bom, isso acaba de nos dar uma verdadeira aula aqui de que preservar a natureza tem um potencial econômico muito maior do que continuar queimando combustíveis fósseis. E é por isso que eu lhe agradeço por participar do JR 15 Minutos. Continuamos otimistas e voltamos a falar, professor. Agradeço muito, vamos em frente. Bom, amanhã a gente vai conversar mais sobre isso, tá? A gente vai falar sobre como o Brasil pode se tornar líder nessa transição para uma economia verde e o que ainda falta para chegar lá. Então tá terminando a edição 1297 do podcast JR 15 Minutos. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Você acompanha o 15 Minutos no r7.com, nas redes sociais do JR e na sua plataforma de streaming predileta. Eu sou o Edu Ribeiro, te espero no próximo episódio.